Boa noite, meus irmãos, meus queridos amigos, todos vocês que estão conosco nesta live. Quero saudar a todos e falar da nossa alegria de poder estarmos juntos nesta hora que é reservada para culto, onde nós estudamos a palavra de Deus, onde nós compartilhamos aquilo que temos aprendido da palavra do Senhor para nosso crescimento espiritual. É uma alegria poder estar com os irmãos. Quero saudar o nosso irmão Márcio, a nossa irmã Roseli, o nosso irmão Eduardo e a Tati, a nossa irmã Sueli, a nossa irmã Fernanda, todos esses irmãos que já estão nesse momento conosco aqui. Nós queremos saudar cada um de vocês na paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e queremos estar pedindo a Deus que abençoe cada um, que esteja trabalhando no coração, na mente de cada um de vocês, a fim de que possamos realmente neste momento estar juntos
nesta mesma ideia de estudar a palavra de Deus. Vamos estar orando para dar início ao nosso culto nesse instante. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, mais uma vez nos reunimos, ó Deus, e embora numa live onde cada um está nos seus lares, mas unidos, todos nós, ó Deus, unidos no propósito de estudar a Tua palavra, no propósito, ó Pai, de juntos orarmos, cantarmos louvores, que o Senhor possa estar unindo nossos corações, nossas mentes num só propósito, e que venhamos a ser, ó Pai, edificados pela Tua palavra, mais uma vez, pelo estudo que vamos ter nesta noite. Abençoe cada um dos irmãos que já estão, ó Pai, conosco, principalmente, ó Deus, eu quero estar pedindo pelos irmãos enfermos, quero pedir pelo Sidney, ó Deus, que tem tido dias difíceis, ó Deus, enfermos e carecendo, ó Pai, da recuperação que venha do Senhor, a cura que venha do Senhor. Abençoe nosso irmão Sidney. Esse irmão tem sofrido bastante em termos de enfermidade, Senhor. Abençoe, ó Pai. Abençoe os demais irmãos que têm também, certamente, as suas lutas, as suas dificuldades, como o irmão Erlindo, que tem tido, ó Senhor, aquela dificuldade na recuperação do seu olho. A irmã Céia, que fez cirurgia, está recuperando, e graças à Tua bondade, à Tua misericórdia, ó Pai, tem se recuperado bem. A mãe da irmã Marisa, Senhor, que também está enferma, ó Deus, abençoe cada um desses nossos irmãos, todos eles, ó Pai, mesmo aqueles que nós não chegamos a mencionar o nome, abençoe, ó Pai, que possam ver a Tua mão sobre eles. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, enquanto nós esperamos mais alguém, vamos cantar mais um cântico. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tinha escolhido uma aqui. Eu acho que eu apaguei aqui, mas eu vou então colocar um outro cântico para te cantar aqui enquanto os irmãos estão entrando, né? Enquanto os irmãos entram, vou cantar mais um cântico. Nós oramos pela cura de alguns irmãos. Vamos então cantar esse cântico, Poder para Salvar. Vamos cantar esse cântico. Ele não tem relação com o estudo de hoje, mas tem relação com as orações, né? O que nós temos pedido é que Deus nos salve, nos cure, nos livre dessa pandemia. Vamos estar cantando então esse cântico. Quero saudar também a Isaura, que acabou de entrar. Um abraço, minha irmã. Vamos cantar um cântico, já oramos, depois vamos ler a palavra e vamos começar o estudo. Também a irmã Cláudia, também abraço, minha irmã. Todos vocês têm o meu carinho e eu abraço cada um de vocês. Vamos cantar então esse cântico? Vamos lá. Irmã Roseli assistindo também, já orei por ela, falei da nossa alegria em tê-la conosco.
Glória a Deus, né? Que maravilha poder cantar a Deus assim, alegremente, né? Porque realmente o Senhor Jesus é aquele que tem poder para salvar, a Ele seja a honra, a glória e o louvor. Abraço, meus irmãos, abraço, Joselito, que maravilha, meu irmão. O Joselito é meu primo, mora lá em Diadema, acho que mora em Diadema ainda, né, Joselito? E nós não nos vemos há muito tempo, mas um abraço, meu irmão querido. E tenho saudade também da Eva, esses dias últimos a Eva não entrou, parece que ela não está conseguindo, né? Na próxima semana eu vou estar com o outro celular aqui, para ver se eu encaminho o link bem na hora que começar o culto, porque tem pessoas que não estão conseguindo entrar mais na live, né? A semana passada ela falou que não conseguiu entrar. Mas aí, um abraço também para a Eva, que sempre entra, é minha tia, e hoje não está conosco. Mas um abraço a todos, né? Então, o Joselito também, o meu irmão Joca também entrou na live hoje. Obrigado, meu irmão, por estar conosco, participando desse nosso estudo. Vamos começar então o estudo, vou fazer a leitura do texto que vamos usar e depois vou estar orando e aí vamos dar início ao estudo. O estudo hoje é um pouquinho curto. É que ele tem feito a sequência nos 10 mandamentos, né? Temos estudado a primeira parte, que é nos 10 mandamentos, a parte que fala desse nosso relacionamento com Deus, né? Deus exigindo o culto que merece só a Ele, e fala contra a idolatria. Na semana passada falamos sobre o sábado, o dia do descanso, que é o dia do Senhor, né? E hoje vamos falar sobre outros aspectos da lei, e que são promessas e regulamentação. É a lição 26 deste currículo que temos usado, né? O currículo História da Redenção, que é um livro que o reverendo José Borges dos Santos Júnior escreveu e foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. O livro História da Redenção, hoje a lição 26, Promessas e Regulamentação. O texto é Êxodo, capítulo 20, os versículos 12 a 17. Se irmãos quiserem abrir a Bíblia para acompanhar, Êxodo, capítulo 20, os versículos 12 a 17. Diz assim a palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então esse é o texto básico para a nossa lição de hoje, promessas e regulamentação. Vamos orar. Ó Deus, agora que vamos dar início ao estudo da Tua Palavra, pedimos que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para a compreensão e que o mesmo Espírito possa abrir nosso coração para receber a Tua Palavra, receber os ensinos e que tenha disposição, ó Pai, de colocar em prática. Que nosso coração esteja disposto a colocar em prática o que temos aprendido da Tua Palavra. Abençoe cada um dos nossos irmãos, o lar de cada um, a vida espiritual de cada um, para que, firmados no Senhor, possam viver dias alegres, mesmo passando por tempos de aflição, tempos de pandemia, tempos em que, ó Pai, as restrições se tornam maiores, porque também o número de pessoas infectadas, como também aqueles que já morreram por causa desta enfermidade, tem sido grande, ó Pai. Cure a nossa pátria, Senhor. Sare a nossa terra, Senhor.
abençoe nossa cidade, nosso bairro, nossa rua, nossos vizinhos, nossa igreja, nossos familiares, nossos amigos. Abençoe, ó Pai, cada um dos teus filhos. Nós oramos colocando tudo em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, vamos então dar início ao nosso estudo. A introdução, ela vai então mostrar que nós estamos numa sequência do estudo do Decálogo. A terceira parte do Decálogo, que é essa que nós estamos vendo agora, são 6 mandamentos sobre as relações humanas. Esses preceitos mostram o grande valor do homem aos olhos de Deus e por isso mesmo o grande respeito que se lhe deve, a fim de que não ficasse pairando qualquer dúvida sobre a interpretação e a aplicação desses preceitos. Deus deu a Moisés uma exposição particularizada de todos eles. Nós encontramos isso, essa exposição, nos capítulos 21, 22 e 23 de Êxodo. Os irmãos, se quiserem ler depois, vão perceber que ele é uma aplicação desses preceitos que Deus estabeleceu no livro de Êxodo, capítulo 20, os versículos que nós lemos há instantes. Depois de dados os mandamentos, além de mostrar aspectos particularizados e aplicação, era preciso também estabelecer ou prescrever as diversas penalidades, não só para que a lei se tornasse prática, mas também para impedir que os homens exagerassem o castigo de qualquer transgressão. Podemos resumir o assunto desses capítulos no seguinte título: respeito ao homem. Então, esses 6 mandamentos relacionados ao homem, ao relacionamento do homem uns com os outros, respeito à vida, respeito às propriedades, nós temos então um resumo desses capítulos no livro do Êxodo, os capítulos 21, 22 e 23. E esses 6 mandamentos, nós vamos então dividir em 3 partes. Primeiro, o respeito à vida e à integridade física. Então, a primeira parte, nós podemos entender que é respeito à vida e à integridade física. Os versículos 12 e 14 do capítulo 21 que nós lemos de Êxodo, que diz, aliás, não, isso nós não lemos não. Esse faz parte dos textos que preceituam aqueles mandamentos. Então veja, Êxodo 21, versículos 12 e 14, olha o que diz. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-los até mesmo do meu altar, para que morra. Então, são preceitos de Deus para mostrar o respeito à vida. São severas as leis contra o homicídio. A revelação estabelece a pena de morte para o homicídio intencional e voluntário. Então, nesse texto, nós vamos perceber, biblicamente, pena de morte para quem, de maneira intencional e voluntária, tirar a vida do próximo. Agora, no caso de um homicídio
involuntário, o autor não seria executado pela justiça, mas tinha de fugir para uma cidade de refúgio, porque os parentes da vítima, porque se os parentes da vítima o encontrassem, para eles era permitido matá-lo. Tal era o respeito à vida humana que a lei impunha. Mas, se esse homicídio fosse involuntário, então Deus estabeleceu as cidades de refúgio, para onde a pessoa podia se esconder e se refugiar, para então se livrar de que a família tirasse a sua vida. Isso só nos casos de homicídio involuntário, ok? Quero saudar aqui os irmãos que entraram depois, nossa irmã Sonja, ela entrou aí também, está nos saudando com a paz do Senhor. A nossa irmã Nadier, que é lá da igreja da Vila Paulicéia, um abraço, minha irmã, maravilhoso tê-la conosco nesta live, viu? Deus abençoe. Então vamos lá, continuar o estudo. Depois de dados os mandamentos, além de mostrar aspectos particularizados e a aplicação, era preciso também prescrever as diversas penalidades, né? Então, isso é repetido. Então, Deus as prescreveu, e no capítulo 21 até 24, nós vamos ver essas prescrições. E aí, dividindo o assunto dos 6 mandamentos de Êxodo 20, com referência ao relacionamento humano, nós estamos então falando agora sobre esse primeiro ponto: respeito à vida e à integridade física. Tem lá leis severas contra o homicídio. Quem matasse intencionalmente um outro seria penalizado com a morte. Mas aquele que ferisse involuntariamente poderia se refugiar numa das cidades de refúgio, que era próprio para essa situação. Abraço também nosso irmão Osmar, nossos irmãos Tati e Eduardo. Um abraço, meus irmãos. Irmãos, então, vamos continuar. A severidade da lei, ela ia mais longe. Ela punia também, sem remissão, o insulto físico. Olho por olho, dente por dente. Então, os donos de animais, por exemplo, eram responsáveis pelos danos que eles causassem a qualquer pessoa. No caso, por exemplo, do animal ser bravo e do seu dono não ter tomado providências para conservá-lo preso, se ele matasse alguém, o dono pagava com a própria vida o seu desleixo. Então veja como eram severas, né, as leis, né? E essas e outras medidas mencionadas, pormenorizadamente, tinham o duplo objetivo de mostrar a natureza sagrada da vida e a obrigação indeclinável de reparar qualquer dano feito contra ela, contra a vida. Nesse ponto, a história da redenção começa a mostrar que depois que o pecado é cometido, a justiça exige uma reparação completa. E o pecador tem apenas 2 alternativas diante de si. Ou recebe o castigo que a justiça exige, ou aceita a reparação cabal que Jesus ofereceu na cruz em seu lugar.
Percebe? Todo pecado ela exige uma reparação completa. Por isso, então, que Cristo se coloca no nosso lugar para reparar as nossas culpas àquele que o aceita como Senhor e Salvador. Então, veja que é algo muito sério. A Bíblia respeita a vida. E todo pecado que é atentado contra a vida tem sérias consequências, sérios castigos. Né? Então, primeira parte, como nós dissemos, fala acerca do respeito à vida e à integridade física. O segundo ponto que nós dividimos é o respeito à pessoa. Primeiro, respeito à vida, agora, respeito à pessoa. Vários são os pecados contra a dignidade da pessoa. O falso testemunho, que é o pecado da língua, né? Falar mal de alguém. Pecado frequente, quase sempre, tratado e tolerado com benevolência, né? Mas que da Bíblia ele é tratado também com castigo. Né? O falso testemunho, que muitas vezes aparece sob a forma perigosa e maligna da maledicência, algumas vezes assume a forma torpe da mentira por interesse, por medo ou por vingança. Outras vezes, sob a forma de prevaricação nos tribunais. Em qualquer desses casos, esse pecado atenta contra a dignidade da pessoa humana. E grande é a severidade com que as Escrituras condenam. Quando a ofensa das palavras era contra os pais, o castigo era a morte. Êxodo 21:17 fala: quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. E quando é contra outras pessoas, também tinham severos castigos, severa penalidade. O livro de Provérbios diz que Deus aborrece 6 coisas e abomina a 7ª. A 7ª coisa, aquela que Deus abomina, é a seguinte, Provérbios 6:19. O que semeia contendas entre os irmãos. O que semeia contendas entre os irmãos. Provérbios 6, versículo 19, diz que Deus abomina. Qualquer que seja a condição, o estado, a raça do homem, a Bíblia exige que se respeite a sua pessoa. E menciona vários casos assim. Proíbe afligir o estrangeiro, o órfão, a viúva. Por isso também proíbe a penhora definitiva, bem como palavras pouco respeitosas para com os magistrados, ensinando-nos com isso o respeito à pessoa. Isso, os irmãos vão encontrar lá em Êxodo, os capítulos 21 até o 23. São diversos preceitos, né? As prescrições que Deus dá por intermédio de Moisés. Com isso, ensinando-nos o respeito à pessoa. É interessante que, quando ele ensina esse respeito, faz revelação também acerca de distinções econômicas, raciais, de estado civil, ou quaisquer outras, né? Ou quaisquer outras. Tudo isso são prescritos lá, em todo lugar, e em qualquer condição. O homem apresenta sempre a mesma essência digna de respeito. Não importa a sua raça, cor, idade, sexo, né, posição social, todos eles são dignos de respeito e a Bíblia exige esse respeito
punindo aqueles que desrespeitam o próximo. E o terceiro lugar, o respeito à propriedade, né? Então, naquele segundo caso, respeito às pessoas, agora respeito à propriedade. A legislação divina mandou punir com todo rigor os atentados contra a propriedade. A reparação era feita em espécie. O ladrão, em certos casos, tinha de fazer a restituição total e, em outros, tinha de pagar o dobro. Então, respeito à propriedade. Se alguém furtasse, ele teria que restituir em espécie ou até, em alguns casos, tinha que pagar o dobro. Em outras palavras, o castigo do roubo era sempre a restituição. Restituído o objeto roubado e feita a necessária indenização, não havia qualquer outro castigo. Não havia pena de prisão. Agora, no caso do ladrão não poder pagar, havia uma pena severíssima. Ele era vendido pelo furto. Ele se tornava escravo. Ou seja, se ele não podia pagar em espécie, então ele era vendido como escravo para reparar o dano, né? Eva, que bom que você conseguiu, né? Eu estava até falando que eu vou ver se eu consigo, nas próximas, pegar um outro celular para dar o link, né? Para vocês entrarem, né? Que bom que você entrou. Um abraço, Eva. Um abraço. Minha tia Eva. Pois bem, então vamos voltar, né? Então, no caso do ladrão, ele teria que restituir o que roubou. Em alguns casos, tinha que restituir em dobro, né? E isso era feito para que as pessoas não roubassem mais. Agora, só o roubo, quando fosse legítimo, né? E a pessoa não tivesse condições de reparar, aí então ele tinha que pagar sendo escravizado. Bom, essa severidade tinha em vista impedir o furto e, além disso, estabelecer a natureza da verdadeira propriedade. Só é próprio aquilo que é legitimamente ganho. Por isso também a verdadeira propriedade é sagrada, porque é produto de trabalho e até de sofrimento. Esses mandamentos, que se referem ao respeito do homem pelo homem, devem ter por base um sentimento mais profundo, temor a Deus, ao Deus invisível, mas que é presente para dirigir o seu povo. Cumpridos os mandamentos, pelo temor ao Deus Todo-Poderoso, aquele que ia adiante para dirigi-los, cumpridas sérias as promessas feitas por Deus. E então, cumprido a lei, tinham vitórias sobre os inimigos, vitórias sobre o mal, prosperidade material e bênção familiar, né? Ou seja, reparado o pecado, reparado o erro, eles então tinham bênçãos. Então, meus irmãos, nesse ponto, a história da redenção mostra, figuradamente por meio do povo hebreu, a condição futura da igreja. Os hebreus teriam de enfrentar inimigos e lutas com eles. O que lhes prometia não era isenção de lutas e trabalhos, mas certeza da vitória final. O mesmo se pode dizer da igreja e do crente em particular, né? Nós temos que viver de maneira que o nosso pecado seja confessado, nosso erro seja reparado, né? E o mal contra outro seja reparado. E depois disso, nós temos que viver vida santa, para que então Deus nos abençoe nas nossas lutas e nossos trabalhos.
Significa que não estamos isentos de lutas, mas que podemos vencer as lutas, né? E estar em paz com Deus. João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse é o resumo. Nós temos então esses mandamentos, que são 6 preceitos ligados ao respeito ao homem, as relações do homem para com o homem, né? Respeito à vida e à integridade física, respeito à pessoa, à idoneidade da pessoa, e respeito também às propriedades, né? Quando se fala a respeito à vida, é a questão de não atentar contra a morte. Quando fala a respeito do respeito à pessoa, não ser maligno contra ele, não dizer falso testemunho, né? Não usar de falsidade, não mentir contra ele, né? E quando se fala respeito à propriedade, é contra o roubo. Reparadas todas essas coisas, né? Confessados todos os nossos pecados, vivendo vida santa, Deus vai nos abençoar e vai nos fazer vencer as lutas, vai nos dar poder para vencer as lutas e vai nos fazer prosperar também. Essas eram as promessas feitas ao povo de Israel, as mesmas promessas que são feitas também a cada um de nós. Amém? Então esse é o estudo de hoje. Hoje é um pouquinho mais curto, porque fala desses 6 mandamentos aqui. Vamos repetir eles? É bem pequenininho o texto, a gente pode ler outra vez. Êxodo 20, 12 a 17. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nos capítulo 21 a 23, dão os preceitos acerca de como deve se cumprir essas leis. E ali fala que aquele que falar contra o pai ou a mãe, ele é punido até com a morte. E aí vê os outros: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Ok? São essas 3 coisas que nós vimos. O respeito ao pai e à mãe. E isso está ligado ao respeito ao próximo. Respeito às pessoas, à integridade física. E respeito à questão da moral, não falar contra, não falar falso testemunho. E por último, respeito à propriedade, não furtar. Ok? São esses pontos que nós tratamos hoje. Deus abençoe. Nossa irmã Cleide também, um abraço. Deus abençoe você. Boa noite. Todos vocês, um abraço, viu? Um abraço também aos nossos demais irmãos. Que Deus abençoe. A Luci também, Luci Albuquerque. Ô, Luci, um abraço. Deus abençoe você. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Fiquei muito feliz, né? Muito feliz. Vou fazer a oração final agora e estaremos terminando o nosso estudo de hoje. A Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que estiveram conosco nesta live. Abençoe a vida de cada um. E perceba, ó Pai, como a tua palavra fala acerca do respeito ao próximo. Não importa se é pobre ou rico, se é nacional ou estrangeiro, se é de cor, ó Pai, não importa também se é rico ou pobre. Nós devemos, ó Pai, respeitar, amar o próximo. Nós não podemos, ó Pai, segundo a tua palavra, falar mal contra as pessoas. Não podemos também, ó Pai, furtar. Não podemos, ó Pai, também estar falando contra pai e mãe. Senhor, são preceitos que o Senhor nos coloca na tua palavra, que não é somente para o povo hebreu, não é somente para o Velho Testamento, é também para a tua igreja, é também para o Novo Testamento. Abençoe-nos, ó Pai, para que, cumprindo todos esses mandamentos, viemos a viver vida santa, vida que te agrade. E, ó Pai,
vivendo assim, de maneira santa, possamos ser abençoados pelo Senhor, possamos receber poder para vencer as lutas, possamos ser prósperos. Obrigado, Pai, por tuas promessas, por tua palavra. E obrigado por cada um dos nossos irmãos que estiveram conosco nesta noite, nesta live, ó Pai. Abençoa a vida de cada um. Nós oramos por cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima sexta-feira, meus irmãos, né? Aí lá estaremos cultuando a Deus, né? Bastante cânticos, orações, leitura da palavra, meditação. Amém? Um abraço. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Nossa irmã Nadia também. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe, viu? Deus abençoe cada um de vocês.